Fala família, tudo bem? Quem tá falando com vocês aqui é o Thiago da Viva Vasco Oficial. Se você não me conhece, tá nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas. Vou deixar aqui embaixo o link do Instagram para você seguir lá e ter todas as notícias do Vasco. Então, voltando ao vídeo, se liga só. Esse vídeo aqui é para falar sobre essa briga que teve aí do Alexandre Campelo com o Júlio Brandt ao vivo no programa do Benja, aquele programa lá, Jogo Sagrado. Se você não viu ainda, você vai ver agora. Só que antes disso, eu ia te pedir para você se inscrever aqui, deixar seu like para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente, e no final do vídeo, você volta aqui e comenta o que você achou dessa briga, valeu? Então é isso. Parou de papo por aqui e vou começar o vídeo. Valeu. Júlio Brandt, boa noite. Quem tá falando aqui é o Benja, tudo bem? Fala, Benja, boa noite, tudo bem? Tudo bem, prazer falar contigo. Júlio, prazer, tudo meu. Obrigado. Eu sei que você estava assistindo o programa, você ligou, entrou em contato com a gente aí que você queria entrar no ar. O programa é democrático, tem que ouvir os dois lados, então fique à vontade. Obrigado, Benja. Primeiro eu queria agradecer aí o espaço, dizer que eu sou um fã do programa, sempre assisto vocês aí. Obrigado. Mandar um beijo pra Lívia, um abraço pro Zinho, pro Dé. Boa noite pro Campelo também aí, pra turma toda do Fox, um abraço pra turma toda aí. E um grande abraço pra torcida vascaína que tá em peso vendo o programa aí, assistindo. Sempre importante falar e discutir Vasco. Mas eu queria agradecer, Benja, o espaço e dizer o seguinte... Me preocupa muito quando eu vejo o presidente do clube, no momento em que o clube vive, né, à beira de uma situação crítica no futebol, e está preocupado com política e não está preocupado com futebol. É um presidente que acumula VP de futebol, afinal de contas ele é um VP de futebol, acumula VP de futebol, fala de política o tempo inteiro, se omite ao falar do futebol, né, se omite o tempo inteiro quando o futebol está vivendo uma situação crítica e fica sempre fugindo para o lado político, que ele é o maior responsável pelo caos que o Vasco vive hoje. E sempre coloca a culpa em outra pessoa. Ou é no Júlio, ou é no conselho, ou é na oposição, ou é no adversário, no juiz. Enfim, nunca ele é culpado, né? Então eu trago aqui uma série de fatos aqui sobre isso, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu queria até fazer uma proposta. Porque ele falou aí, e do clube que ele descreveu, parece que é o Barcelona, o Manchester City, não é o Vasco, né? O clube está uma maravilha, o clube está muito bom. Então eu proponho o seguinte, um próximo programa que a gente discuta fato ou fake, os fatos ou os fakes do Campelo. Porque tudo que ele falou aí, a gente pode passar mais um programa provando com dados, com documentos, a verdade. Né? Inclusive, ele falou que eu descumpri acordos, né? Eu tenho provas de que quem descumpriu acordos foi ele. Né? Quem traiu foi ele. Né? E isso não precisa nem falar, não precisa voltar mais nisso, né, Campelo? Porque é até feio nesse momento falar sobre isso. Eu mesmo não falo mais sobre esse assunto. Eu passei esse assunto para trás. Porque foi tão vergonhoso, e é tão vergonhoso para a história do Vasco o que aconteceu, que a gente tem que passar isso adiante e andar para frente. Porque o clube precisa respirar outros ares. E, aliás, Campelo, foi por isso que nós batalhamos uma campanha inteira. E não para manter o status quo, manter o Eurico te manipulando, te operando, sendo o teu chefe, como todo mundo sabe que é. Júlio, então agora a gente vai deixar o Campelo falar, mas só queria falar um negócio pra você. Em relação ao que ele veio falar de política, olha, eu vou dizer um negócio pra você. O Campelo não começou falando de política, não. Ele estava falando de futebol. Nós aqui, viu, Júlio? Que começamos a perguntar sobre política. Todo mundo tem uma curiosidade aí dos bastidores do Vasco. Só não foi ele que chegou falando de política. Ele estava falando de futebol, a gente estava discutindo do jogo de ontem, de sábado, Corinthians e Vasco. O Simon estava analisando os erros de arbitragem. E aí a galera aqui que resolveu meter fogo na conversa. Mas você tem direito de falar, o claro. Campelo. Ele está dizendo que está sepultado essa história, né? E por que então ele não espera a eleição de 2020? Porque a eleição acabou. Para mim, eu não falava mais em política, porque qual é o interesse que eu tenho de falar em política? Eu tenho interesse em gerir o clube, né? Então, ele deveria esperar 2020, mas não, está o tempo todo no Twitter, vê se eu entro em Twitter, se eu fico postando alguma coisa, e não. Ele, além de o tempo todo ficar postando, de ficar colocando, agora mesmo, colocou lá, graças ao Campelo, nós vamos ter que torcer pelos outros.
Isso não é política? Devia só torcer pelo Vasco. E o que a gente vê é ele torcer contra. Quanto a trazer provas, eu gostaria que ele trouxesse provas. Porque, falando em fatos e fakes, é fato que ele foi para a Europa discutir vinda de Eto'o, sabendo que eu seria o vice-presidente, e eu não participei de absolutamente nada. Isso é fato ou é fake? Isso é fato ou é fake, ô Júlio? Entendeu? Deixa eu só concluir. Deixa eu concluir. Então ele diz que eu me omito. Pelo contrário, não é o que os jogadores dizem. Eu boto a cara, eu tô lá. Eu vou lá dar satisfação para o jogador, eu vou lá falar com o jogador se atrasou o salário, se vai pagar, se não vai pagar. Eu estou sempre na frente, assumindo tudo. Na vitória ou na derrota, eu estou lá na frente. E isso é reconhecido pelos atletas, pelos jogadores. Tem depoimento dos jogadores falando isso, que estão super satisfeitos com a atuação. Então, pelo contrário, eu não boto a culpa em ninguém, não transfiro a culpa do futebol para ninguém. Não transfiro a culpa dos resultados para absolutamente ninguém. Eu assumo tudo, como tenho assumido. Agora, o fato é que ele está sempre no contra, está sempre torcendo contra. Saiu, o Vasco foi mal, tem uma postagem. O Vasco não foi bem, tem uma postagem. Tem algum comentário. Quem é que faz política? Porque ele não exerce a função dele de conselheiro dentro do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo, como é o que se esperaria dele, e que trabalhasse pelo Vasco. Não ficando criando notícias, criando fatos, toda hora postando. Isso é fazer política. Vê se o meu Twitter tem postagem, vê se o meu Facebook tem postagem. Então, quando eu falo em política é porque eu sou provocado, como foi aqui. Por mim, a gente esquecia a política, deixava para 2020 discutir uma nova candidatura. Mas não é isso que a gente vê do eterno candidato Júlio Brandt. Ô, Júlio, não é isso que a gente vê. Ô, Júlio, é fato ou é fake? Você foi mesmo lá para Paris? Acho que Paris? As provas eu gostaria de ver, hein? Você foi mesmo para contratar o Eto'o, Júlio? Fomos a Paris contratar o Eto'o, fomos a Paris conversar com o Eto'o, como o Campelo sabia disso. Não sabia, não. Fomos a reunião na Europa para conversar com uma empresa de material esportivo importante, que estaria aí dando suporte à vinda do Eto'o, né, pro Vasco. Agora, minha pergunta é o seguinte: por que o Campelo era a favor do acordo do HD? Pergunta para ele o que era a favor do acordo do HD e depois passou a ser contra. Por que nós estávamos juntos na ação que você participou lá no escritório do José Roberto Castro Neves? Era, inclusive, parte do processo para que a gente fizesse o acordo de abertura do HD, compromisso nosso, e depois você passou a ser contra. Por que isso? Bom, primeiro que eu nunca fui à reunião em escritório de Castro Neves. Fui a favor, sim. O HD já foi periciado. Eu não sou contra se apurar o que está no HD, já falei isso diversas vezes. Você que fica usando isso politicamente, eu não sou contra se apurar o que está no HD. Já foi periciado o HD, o que eu sou contra é se usar isso para anular uma eleição que nós vencemos. Ele quer anular uma eleição e quem supostamente teria feito a fraude perdeu a eleição. Quer dizer, é uma insatisfação política. É aquele negócio do garoto que perdeu o brinquedinho e quer reclamar, volta para casa chorando. Né? Ele participou da eleição, nós ganhamos do Eurico. E aí depois nós divergimos, montamos cada um uma chapa, eu ganhei dele. Ele não ficou satisfeito, aí quer anular a primeira eleição. Mas ele te avisou que ia contratar o Eto'o? Não, em momento algum. Mas ele falou que te avisou. É um mentiroso. Isso é mentira, não falou nada. Pelo contrário, ele me disse que ia para Califórnia. Você era o vice de futebol? Eu era o vice de futebol. Por que eu não fui? Por que eu não participei? Pô, Júlio, olha, o Campelo falou que não foi avisado. Ô, Benjo, eu tenho uma proposta aqui. Vamos fazer uma reunião aí, ao vivo. Eu tô com ele aí. Ele disse que não foi para reunião no escritório de José Castro Neves. Nunca estive lá. Eu vou pegar o vídeo do escritório e pegar para vocês que ele teve no escritório do José Castro Neves. Vou pedir amanhã o vídeo do escritório e vou mandar para vocês dele entrando na reunião lá no escritório do José Castro Neves para fazer esse acordo do HD. Vou mostrar o vídeo para vocês dele entrando no escritório do José Castro Neves, para fazer Roberto Castro Neves, para fazer reunião. Ele disse que nunca foi lá, eu mostro o vídeo que ele estava lá.
Então tá bom. Por Fica favor. o compromisso. Ô, Júlio, você ligou pro Campelo pra falar, ó, tô indo pra Paris pra contratar o Eto'o? É? Não liguei, não. Falei com ele pessoalmente sobre isso. O problema do Aonde Campelo você é o falou? seguinte. O problema do Campelo é o seguinte. O nosso diretor de futebol, né, o que estava acordado entre nós, seria o Felipe. Né? E o Felipe, obviamente, é uma figura muito maior do que qualquer um de nós. É um grande jogador e uma grande figura. E isso ofuscava o Campelo, ele se sentiu ofuscado por isso. Aí ele inventou uma versão de que seria a rainha da Inglaterra do futebol, do Vasco, quando na verdade ele estava envolvido em todas as decisões relativas ao futebol. 100% delas. Discutimos eu e ele nos jantares lá no Jockey Clube sobre futebol do Vasco. Foi ou não foi, Campelo? Foi, e lá eu discordei de você. Você e Felipe. Estivemos lá sim. Nós em conjuntos que você seria o responsável. Eu discordei de você, e o Felipe porque durante a campanha, o que nós acordamos é que existia um comitê gestor para o clube. E esse comitê seria você, o Edmundo e o Cristiano. Eu, de um lado, o Fred e o Roberto Monteiro do outro. Que o Felipe seria um coordenador técnico. Depois da eleição, você mudou e veio dizer que ele seria diretor de futebol. E eu disse para você e para o Felipe, lá no restaurante, no Jockey, que não tinha sido isso que nós combinamos. Deixa de ser mentiroso. Você está muito velho para ser mentiroso. Vou colocar o... Você está muito velho para ser mentiroso. O grupo nunca foi de gestor de futebol. Esse grupo foi grupo político. Faz o seguinte, comitê político do grupo. Comitê político do grupo. Traz todo o acordo que nós assinamos na casa do Jaime aqui, ou em qualquer outro lugar, e mostra. Trago. Traz e mostra para ver se tinha isso. Aliás, mais do que isso, vou trazer também a prova de que você esteve no escritório do Zé Roberto Castro Neto para fazer o acordo que não teve lá. Por favor. E aliás, Campelo, eu vou fazer mais ainda. O Campelo disse que não sabia da nossa coletiva de imprensa. No dia que eu fiz coletiva de imprensa, que ele não foi. Combinou comigo de ir, disse que tinha muito trânsito e não foi. Eu vou mostrar as nossas trocas de mensagem no WhatsApp, que mostra que ele sabia em cima da coletiva. E combinou comigo que, Campelo, eu tenho troca de mensagem com você às 9 horas da noite do dia anterior. Tá bom, então manda. Tá bom. Manda tudo. Bem, fica o compromisso de fazermos um novo programa, colocar o Vasco a limpo e mostrar que o mentiroso é o Campelo. Do Jaime. E é uma vergonha, mais um detalhe, é uma vergonha ter um presidente do clube que, além de ser um traidor mentiroso, ainda vai para o programa e fica vibrando pelo campeonato dos outros com medo do adversário, com medo do Palmeiras. O Palmeiras tem que ver o Vasco em casa, tem que receber o Palmeiras, ele campeão ou não, e ganhar do Palmeiras, ele campeão ou não. Não tem que ter medo do Palmeiras, pô. E quem tá com medo do Palmeiras? Mas, Júlio... não fala besteira. Mas, Júlio, vamos acalmar os ânimos. Ô, Júlio, aquele negócio do Palmeiras eu falei em tom de brincadeira também. Eu falei pra brincar. É lógico que o Vasco tem que entrar pra ganhar. Todo mundo que tá lá embaixo tem que entrar pra ganhar. Mas, Júlio, olha, queria agradecer a tua participação aí, demos o espaço. Obrigado. Um grande abraço, Júlio. Obrigado, Benja. Boa noite. Boa noite, valeu. Tchau, tchau. Pra que nós fomos falar de política aqui, hein, rapaz?